Olá, ouvinte! O Prosa Rural ajuda você a se proteger nessa pandemia do novo coronavírus. E hoje temos informações importantes de como lidar com pessoas que apresentam os sintomas dessa doença. Se alguém de casa estiver com tosse, espirro, febre, coriza, cansaço ou diarreia, deve ficar em casa e cumprir isolamento por 14 dias. Elas devem ficar em um quarto só para elas. E é necessário separar os objetos de uso pessoal, além de copos, pratos e talheres. Sempre que a pessoa usar o banheiro, lave com água e sabão e com solução de 1 colher de sopa de água sanitária diluída em 1 litro de água. Mantenha os ambientes da casa ventilados, com janelas e portas abertas e não receba visitas. Saiba mais informações no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. Respeitar, preservar e garantir a segurança das crianças e adolescentes é um compromisso da sociedade no geral e do poder público. O Disque 100, o Central de Proteção aos Direitos Humanos, tem como principal objetivo fazer a coleta de denúncias onde crianças e adolescentes sofrem violação. Segundo o Ministério da Justiça e da Cidadania, o 100 é um canal que o usuário pode denunciar violências contra crianças e adolescentes, colher informações acerca do paradeiro de crianças e adolescentes desaparecidos, ou até mesmo tráfico de pessoas, independentemente da idade da vítima, além de obter informações sobre os conselhos tutelares. Não desvie o olhar, denuncie. Preservar o meio ambiente não é só uma preocupação dos governantes, é um dever de todas as pessoas que podem contribuir. Olá, muito boa noite a todos os nossos ouvintes. Terça-feira é dia de programa Direito em Foco e hoje, dia 8 de dezembro, estamos recebendo via videoconferência a doutora Carolina Tavares para falar sobre o trabalho temporário com o Dr. José Geraldo de Moraes. Já estamos ao vivo pelo site radio3vl.com, pelo nosso aplicativo, também pelo Facebook 3VL, pelo YouTube canal 3VL e também pelo Instagram, @3VL Webradio. Para você que deseja participar, mandar a sua mensagem de texto ou de voz, o nosso WhatsApp é o DDD 31 994 88 7601. Antes de darmos continuidade ao programa, vamos para um breve recado do Pedal Gel. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Agora sim, voltamos em definitivo. Agora são 18 horas e 11 minutos. Para você que acabou de ligar o seu radinho, é o Direito em Foco ao vivo aqui na Rádio de Ibirité. Estamos recebendo via videoconferência a doutora Carolina Tavares para falar sobre o trabalho temporário com o Dr. José Geraldo de Moraes. E para apresentar a nossa convidada de hoje, muito boa noite, Dr. José Geraldo. Boa noite, Thales. Boa noite, nossos ouvintes, internautas. Thales, a doutora Carolina Tavares é advogada trabalhista, formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo,
Também possui especialização em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, bem como curso de extensão universitária em Direito Sindical pela Escola Paulista de Direito. Também é professora de Direito do Trabalho no curso Acton. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor José Geraldo. Boa noite, pessoal da Rádio 3VL. Boa noite, Thales. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar com vocês, especialmente aí, dentre tantos quilômetros de distância. Tenho certeza que existem inúmeros profissionais qualificados e me sinto muito honrada de ter sido convidada. Doutora, é uma honra tê-la conosco. O seu currículo, como todos os nossos convidados, é maravilhoso. E eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito bacana. Permita-me chamar de você, acho que chamá-la de senhora, acho que é um excesso de formalismo. Claro, com certeza, fique à vontade. Entre advogados, né? Mas permita-me chamar de você. Você fala de onde, doutora? Eu estou falando de Santo André, São Paulo. Santo André? Isso mesmo. Bacana. ABC Paulista. Nossa, ABC Paulista? Você estudou na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, né? Do ABC Paulista? Isso mesmo. Referência aqui na nossa região. Sou muito feliz, muito honrada de ter me formado nessa casa. Aproveito também para deixar um abraço aos meus colegas da pós-graduação. Aproveito para saudar também os meus colegas da OAB lá de Mauá, pessoal da Comissão de Direito do Trabalho que está me acompanhando. Fico muito feliz e honrada também. Muito bacana. Nós que nos sentimos honrados. Doutora, nós vamos falar hoje sobre um tema muito bacana, muito propício nessa época do ano, que é a questão do trabalho temporário. Nós estamos atravessando esse ano, um ano muito atípico, não é? Um ano muito estranho, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, que afetou assim drasticamente o mercado de trabalho. Mas, caminhando para o final do ano, a gente começa a observar uma maior demanda no comércio, no serviço, no turismo, né? E é a oportunidade das pessoas se recolocarem no mercado de trabalho, buscarem uma qualificação, buscarem também trabalho formal, também, né? Complementar a renda. Todas as questões as pessoas buscam nessa época do ano, porque, como havia dito, a demanda no comércio, no serviço, no turismo, ela é maior. E aí entra uma modalidade muito interessante, que teve alguma certa alteração legislativa nos últimos tempos, não é? Que é a questão do trabalho temporário, que muitas vezes as pessoas se confundem até um pouco com terceirização, ou existe uma certa confusão, e nós vamos esclarecer isso, mas, a princípio, o que você nos fala, caracteriza, define o trabalho temporário? Bom, vamos lá. Como o doutor bem colocou, o trabalho temporário ele tem muita procura, especialmente no final do ano, em algumas épocas também, como por exemplo a Páscoa, né? Por conta da demanda aí dos chocolates nos supermercados, enfim. E eu destaco desde já que, em especial esse ano, tendo em vista a pandemia, também se verificou um aumento aí dos trabalhadores temporários, porque nós sabemos que muitas empresas sofreram, né, com a Covid-19, tiveram perdas, precisaram dispensar, enfim. E a contratação temporária se mostrou uma solução viável para suprir aí essa demanda nesse momento que as coisas, enfim, tiveram que ser modificadas. O trabalho temporário, a princípio, ele possui 3 entes, né, que seria o trabalhador, a empresa de trabalho temporário, que eu desde já destaco que seria uma empresa especializada para gerir os trabalhadores temporários, e a empresa contratante, que seria a tomadora de serviços, que nós chamamos assim, que seria aquela que vai se beneficiar do serviço desse trabalhador temporário. O trabalho temporário possui previsão há muito tempo já, na Lei 6.019 de 1974. Essa lei ela foi modernizada, ela foi alterada pela Lei 13.429 de 2017. Essa lei que entrou em vigor em 2017, ela também dispõe sobre o trabalhador terceirizado. E aqui eu destaco que o trabalhador terceirizado antes não tinha uma lei própria, né? Nós tínhamos a lei que tratava do trabalho temporário, mas nós não tínhamos nada que tratasse sobre o trabalhador terceirizado. Nós tínhamos entendimentos do TST,
Doutora? Deu uma travadinha. Né? Acho que perdemos um sinal com a doutora Carolina Tavares. Vamos já tentar restabelecer. Para você que está ouvindo aí, acabou de ligar o seu radinho, estamos recebendo via videoconferência a doutora Carolina Tavares para falar sobre o trabalho temporário aqui na Rádio 3VL no Direito em Foco. Doutora, está ouvindo a gente? Sinal restabelecido? Estou ouvindo, já consegui estabelecer? Agora sim. Acontece. Vamos lá. Aonde que tinha travado para eu continuar? Bom, você tá falando sobre justamente a questão do trabalho temporário nesse momento e a mudança legislativa que se deu a partir de 2017 na legislação. Me parece que tá travando sua imagem. Conseguiu me ouvir, doutora? Consegui. Agora acho que foi. Estão conseguindo? Sim, agora tá tudo certo. Programa ao vivo, né? Então tá ótimo. Nós estamos também com uma chuva aqui em São Paulo, aqui na região do ABC, então tá tudo instável. Mas, enfim, como eu estava dizendo... Parece que a conexão não está muito legal. Vamos tentar fazer o seguinte... Tem como refazer, Thales? Pois é, vamos fazer o seguinte, né? Até para a gente tentar restabelecer o sinal com a doutora Carolina Tavares, vamos chamar um comercial emergencial e daqui a pouquinho a gente está de volta com a continuidade do programa Direito em Foco de hoje. Para você que está aí do outro lado, para você que deseja participar, lembrando que você pode enviar a sua mensagem através das redes sociais ou então você também pode mandar através do WhatsApp 994887601. Vamos resolver o probleminha e daqui a pouquinho estamos de volta com a continuidade do Direito em Foco. Não saiam daí! Olá, ouvinte! O Prosa Rural ajuda você a se proteger nessa pandemia do novo coronavírus. E hoje temos informações importantes de como lidar com pessoas que apresentam os sintomas dessa doença. Se alguém de casa estiver com tosse, espirro, febre, coriza, cansaço ou diarreia, deve ficar em casa e cumprir isolamento por 14 dias. Elas devem ficar em um quarto só para elas. E é necessário separar os objetos de uso pessoal, além de copos, pratos e talheres. Sempre que a pessoa usar o banheiro, lave com água e sabão e com solução de 1 colher de sopa de água sanitária diluída em 1 litro de água. Mantenha os ambientes da casa ventilados, com janelas e portas abertas e não receba visitas. Saiba mais informações no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. Respeitar, preservar e garantir a segurança das crianças e adolescentes é um compromisso da sociedade no geral e do poder público. O Disque 100, o Central de Proteção aos Direitos Humanos, tem como principal objetivo fazer a coleta de denúncias onde crianças e adolescentes sofrem violação. Segundo o Ministério da Justiça e da Cidadania, o 100 é um canal que o usuário pode denunciar violências contra crianças e adolescentes, colher informações acerca do paradeiro de crianças e adolescentes desaparecidos, ou até mesmo tráfico de pessoas, independentemente da idade da vítima, além de obter informações sobre os conselhos tutelares. Não desvie o olhar, denuncie. Preservar o meio ambiente não é só uma preocupação dos governantes, é um dever de todas as pessoas que podem contribuir para que os impactos ambientais diminuam. As pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Vivemos em uma época onde as catástrofes naturais são consequências do que o homem trouxe para a modificação da natureza. Nossa saúde está integrada ao meio ambiente. Por isso, se estiver sendo castigado, a sobrevivência de todos os seres vivos estará ameaçada, inclusive a nossa. Por isso, vamos valorizar e preservar todo o ecossistema para que possamos manter a nossa qualidade de vida e de nossos descendentes. Rádio 3VL. Rádio 3VL. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças.
Você está com suspeita de doença respiratória? Está com febre, muita tosse? Sente dificuldade para respirar? Antes de mais nada, evite a automedicação e procure ajuda médica. Tomar remédio sem prescrição médica pode mascarar alguns sintomas e atrasar um diagnóstico correto. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Praticar atividade física regular estimula e mantém a saúde do corpo, além de estabilizar e proteger o condicionamento mental. Pessoas fisicamente ativas têm menos risco de doenças do coração, como insuficiência cardíaca, diabetes e doenças respiratórias. Seja futebol, basquete, vôlei ou natação, escolha um esporte que você se identifique e viva uma vida mais saudável. Vote consciente. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo. Muito bem, estamos de volta agora em definitivo, agora são 6 horas e 23 minutos. Você está sintonizado na Rádio 3VL, é o programa Direito em Foco ao vivo para todo o Brasil. Estamos recebendo via videoconferência a doutora Carolina Tavares para falar sobre o trabalho temporário. Acredito que agora está tudo certo, acho que todos estão se ouvindo legal. Acabou que antecipamos o nosso bloco comercial e podemos ir direto então até às 7 horas da noite. Todo mundo me ouvindo certinho aí? Sim, agora sim. Tá ótimo, agora vai. Tá me ouvindo? Agora sim, vamos lá, retomando. Doutora, antes do intervalo, nós estávamos falando que já existia uma lei, desde 1974, que tratava do trabalho temporário, e que houve uma inovação legislativa agora em 2017. Conta para a gente um pouquinho sobre essas alterações. Bom, vamos lá. Em 2017, nós tivemos, né, aí a Lei 13.429, que essa lei também passou a dispor não só sobre os trabalhadores temporários, como também sobre os trabalhadores terceirizados, sendo que os dois não se confundem, né? Embora eles sejam aí intermediados por uma outra empresa e prestem serviços dentro de uma tomadora de serviços, a gente não pode confundir. Eu destaco desde já que a principal diferença é que quando a gente fala de um trabalhador terceirizado, a gente está falando de um contrato por prazo indeterminado, né? Então, aquele trabalhador ele é contratado por um prazo que aí fica a critério da empresa, enfim, né, de acordo com o seu poder diretivo, e ele também é direcionado para diversos postos de trabalho, de acordo com a necessidade, enfim. O trabalhador temporário já não, como o próprio nome diz, ele é um contrato por prazo determinado. Então, aqui a gente tem, né, isso não mudou, que o trabalhador temporário ele tem um contrato de até 180 dias, sendo que esse período ele pode ser consecutivo ou não. E esses 180 dias eles podem ser prorrogados por mais 90 dias, também consecutivos ou não. Aqui é importante destacar que se houver fraude, né, pode se configurar um contrato por prazo indeterminado, inclusive as empresas podem sofrer sanções, porque o antigo Ministério do Trabalho e do Emprego, que hoje é uma pasta, né, do Ministério da Economia, ele pode fiscalizar. Então, ele vai ver se as empresas estão respeitando, enfim. E aí o trabalhador passa a ter direito a tudo que ele teria se fosse um contrato por prazo indeterminado. Aqui eu faço essa ressalva porque é a principal característica desse contrato, né? O trabalhador ele vem justamente para suprir uma demanda sazonal, como eu falei, festas de final de ano, Páscoa, e nesse ano de 2020 em especial por conta da pandemia. Assim, na verdade, sim, para o direito do trabalho, a gente pode entender que a regra seria o trabalho por tempo indeterminado, né, doutora? Exatamente, essa é uma característica principal. Principal, que fugisse disso seria uma exceção. E aí, para que os nossos ouvintes consigam entender, existe a possibilidade, né, da má-fé das empresas de tentar prolongar com repetidas renovações do contrato temporário, se tornando quase que um contrato indeterminado, só que
O contrato temporário, ele tem menos direitos, assim, vamos dizer, né? O trabalhador não tem direito ao aviso prévio, não tem direito aos 40% de multa do FGTS, no caso da demissão sem justa causa, não é? Então, para se esquivar desses direitos que os trabalhadores têm, muitas empresas tentam criar uma fraude estendendo esse contrato temporário, né? Por isso que existe aquela questão de que o contrato pode ser de 180 dias, pode ser prorrogado por mais 90, não é? Mas se passar de 270 dias, o que acontece? Se passar de 270 dias, esse trabalhador ele pode, de novo, vir a prestar serviços dentro de uma mesma tomadora, desde que respeitados os 90 dias. Então, assim, tem que ser observado esse prazo. Eu não posso vencer o meu contrato hoje, já tive o trabalhador por 180, depois por mais 90, e no dia seguinte eu vou recontratá-lo, fazer um novo contrato. Não, eu tenho que esperar, porque senão vai se presumir aí a fraude. Isso, infelizmente, como o doutor bem colocou, a gente tem situações assim, que inclusive chegam até a Justiça do Trabalho justamente como uma forma de burlar alguns direitos trabalhistas, né? Especialmente, como eu disse, a gente tem que tomar cuidado nesse ano aqui, por conta das dificuldades financeiras que alguns empregadores têm enfrentado. Então, tem que tomar cuidado para que isso não ocorra. Pode, sim, aproveitar a pandemia para contratar o temporário, para suprir uma necessidade, desde que se respeite essa peculiaridade. Na verdade, no auge da pandemia, lá nos meses de abril, maio, junho, tudo era culpa da pandemia, né? Tudo era justificativo para não cumprir as leis trabalhistas, para mandar o trabalhador para casa sem receber, não é assim? Então, com o tempo foi se normatizando isso de forma assim, até meio precária, mas hoje nós temos um entendimento melhor sobre o que pode e o que não pode, mesmo em tempos de pandemia. E isso é uma coisa que não pode, fraudar esse regime de trabalho para o regime de trabalho temporário, né? Mas vamos deixar um pouquinho mais claro para os nossos ouvintes. Em que hipóteses pode ocorrer a contratação do trabalhador temporário? Bom, vamos lá. A gente pode, como eu bem coloquei no começo, especialmente para suprir aí uma necessidade, um aumento de uma demanda. Então, dei o exemplo das festas para ficar mais claro para quem aí não é do meio jurídico, né? Porque no final do ano, por exemplo, as vendas costumam aumentar. Então, de repente, uma loja tem necessidade de ter mais vendedores, de ter mais pessoas ali no atendimento ao público. Na Páscoa, né, que a gente costuma ver muito aquelas pessoas que fazem a demonstração dos chocolates, que colocam ali à disposição das pessoas. Tem um empregado que vai entrar de férias, eu posso contratar um temporário para substituir? Posso. Agora, aqui eu faço uma ressalva muito importante. Algumas empresas, quando sofrem aí uma greve, né? Lembrando que a greve a gente costuma... Há quem diga que greve é ilegal. Não, greve não é ilegal. Greve é um direito dos trabalhadores, né? O que a gente discute aí é a licitude da greve ou não. Então, quando aí os trabalhadores entram em greve, né, amparados pelo sindicato, algumas empresas elas querem contratar ali um trabalhador temporário, de repente é uma greve que vai durar bastante tempo, então, vou contratar um trabalhador temporário para substituir esses empregados que estão de greve. Não pode. A lei veda esse tipo de contratação. Então, assim, de resto, a empresa pode fazer uso, lembrando que principalmente com essa alteração que a gente teve em 2017, se permite tanto para os temporários como para os terceirizados, que eles façam a atividade, não só a atividade meio, né, atividade meio e a atividade fim da empresa. Então, assim, eles podem trabalhar na atividade principal da empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma metalúrgica, um operador de empilhadeira, antigamente não se podia, né? Quando se falava muito, principalmente em terceirizado, não posso colocar um empregado terceirizado nessa função. Hoje em dia já pode. Então, tanto os terceirizados como os temporários, eles podem atuar em ambas as atividades, seja atividade meio, seja atividade fim da empresa. Então, é muito importante. Lembrando que tem que ser aí observado o salário mínimo regional, esse pode ser acordado por hora, desde que se observe o mínimo. Eles precisam ter todos os direitos básicos dos empregadores.
Destaco que os temporários, eles precisam ter alimentação, eles precisam ter um seguro, eles precisam que se observe todos esses direitos básicos. Não é porque eu vou ter um trabalhador aí por, de repente, 30 dias dentro da minha empresa que eu vou tratá-lo de qualquer forma. Não, tem que ser observado todos os direitos trabalhistas. Como nós estávamos falando, não se trata de uma fraude, não se trata de um contrato que permita aí a redução. Porque é muito, principalmente depois com o advento da reforma trabalhista, muito se fala em precarização dos direitos do trabalho, né? E o contrato temporário, ele não pode ser visto como uma forma de precarização dos direitos do trabalho. Embora ele tenha um prazo determinado e seja um contrato mais curto já na sua essência, ele não serve para fraude. Então, lembrando sempre que tem que observar os direitos básicos do trabalhador, inclusive registro em CTPS, enfim, tudo isso. Muito interessante a sua fala, e só para deixar claro assim, para os nossos ouvintes que a atividade meio e que a atividade fim, né? Você está próximo também do polo automotivo, não é, na BC Paulista? Isso mesmo. Nós aqui em Ibirité, nós estamos colados na Fiat. Então a Fiat Betim está colada aqui na gente, e eu costumo usar esse exemplo de uma montadora de veículos como um exemplo ótimo para diferenciar o que é atividade fim e o que é atividade meio. Então, vamos imaginar, por exemplo, aquele montador na linha de frente, lá na linha de montagem da empresa, que monta o carro, né, que vai lá e aperta os parafusos. Esse é o trabalhador que faz uma atividade fim. Né? Qual que é o fim da empresa? É produzir, montar o veículo. Né? Agora, aquele trabalhador que faz a segurança, que é o porteiro, que faz a limpeza, que trabalha no restaurante, né? Essas atividades que estão lá, que ajudam a empresa a funcionar, elas não são atividades fins, né? Ser segurança não é atividade fim da Fiat. Trabalhar no restaurante, produzir comida lá no restaurante, não é atividade fim da Fiat. A atividade fim dela é justamente a montagem do veículo. Então, até pouco tempo antes dessa modernização da legislação, em 2017, não podia ter terceirizados na atividade fim. Né? Isso aí é uma questão interessante. E hoje em dia pode. Isso, inclusive, na época foi muito criticado, né? Exatamente, bem polêmico. Ainda hoje há quem defenda que isso está errado, né? Os sindicatos eles tinham um medo muito grande que as empresas iriam demitir todo mundo e contratar terceirizados com um valor na mão de obra muito menor, né? Mas nós sabemos que para uma empresa não é interessante demitir todo mundo, o capital humano é muito importante, treinar todo mundo de novo não é uma coisa tão simples, né? Então, de qualquer forma, isso aí, com o tempo, as coisas vão se organizando, se ajustando, vai surgindo jurisprudência, não é? Julgados sobre o tema, e vai pacificando essas questões também. Agora, uma outra questão interessante, doutora, o que é uma empresa tomadora, né? Uma empresa prestadora de serviço. E outra questão, a empresa tomadora, ela pode contratar diretamente o empregado? Bom, vamos lá. O que nós chamamos por empresa tomadora de serviço é aquela que vai receber a mão de obra, ou seja, aquela que vai usufruir do trabalho deste trabalhador temporário. No caso do trabalho temporário, essa empresa ela não pode fazer uma contratação direta. Então, eu, enquanto empregadora, né, eu, enquanto empresa, eu não posso contratar, por exemplo, o Dr. José Geraldo como meu trabalhador temporário diretamente. Eu e ele, como eu faria com uma contratação regular. Então, por exemplo, se fosse uma contratação regular por prazo indeterminado, se eu quisesse o Dr. José Geraldo no meu quadro de funcionários, eu poderia contratá-lo. Agora, como eu quero usufruir da modalidade de contratação temporária, eu tenho que me valer de uma intermediação de uma empresa própria. Empresa essa que tem que ter autorizada aí pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é uma pasta, aí, é uma secretaria do Ministério da Economia. Então, essa empresa é que vai fazer a intermediação. Então, eu, enquanto empregada, eu tenho que ser empregada dessa empresa. Quem vai registrar a minha carteira, quem será responsável pelo meu pagamento é essa empresa intermediadora. E essa empresa intermediadora é que vai me alocar no posto de serviço conforme necessidade. Então, por exemplo, no final do ano,
houve um aumento de vendas aí por conta do Natal. O que eu vou fazer? Vou contratar um temporário, vou buscar uma empresa especializada e essa empresa vai encaminhar a pessoa aí para me atender. Bem importante fazer essa ressalva. Então, é importante deixar claro que o vínculo empregatício do trabalhador temporário é com a empresa que o contratou, não com a tomadora, não é assim? Isso, exatamente. O vínculo é com a empresa. Lembrando, naqueles casos que eu falei lá no começo, de fraude, pode haver a descaracterização. Então, a justiça pode entender, sim, pela descaracterização e fazer com que ambas respondam, né? A gente costuma falar que a empresa tomadora de serviços, em regra, ela tem uma responsabilidade que a gente chama de subsidiária. Então, quando o empregador, né, que é quem assina a carteira, por alguma razão não vier a arcar com alguma verba trabalhista, essa empresa responde de forma subsidiária, ou seja, primeiro quem vai responder é o meu empregador. Em segundo lugar, se o meu empregador não marcar, quem arca vai ser aí o tomador, no caso, que é o contratante. Então, quer dizer que, a princípio, a empresa responsável por todos os direitos trabalhistas do trabalhador é a empresa que presta o serviço. Exatamente. A empresa que coloca o trabalhador lá dentro da empresa que precisa se beneficiar, no caso da mão de obra. Então, é interessante deixar isso bem claro, usando novamente aquele exemplo da Fiat, né? A Fiat, por exemplo, ela não pode contratar diretamente um trabalhador com um trabalho temporário. Exatamente, não. A Fiat, ela precisa, caso de havendo necessidade, por exemplo, agora no final do ano, a Fiat sentiu que ela precisa aumentar a produção dos automóveis, né? Para, de repente, atender uma demanda, enfim. Ela precisa se valer de um trabalhador temporário, ela vai procurar uma empresa especializada para este fim. Geralmente a gente entende como o ETT, né, empresas de trabalho temporário, elas são já destinadas muito, assim, pelo menos aqui em São Paulo a gente vê muito em agências de emprego, né, eu não sei como é por aí, mas aqui muito se vê em agências de emprego, né, os anúncios dessas vagas temporárias, e a empresa tendo necessidade, ela vai procurar, seja em uma agência que vai encaminhar, seja uma empresa, diretamente a empresa, para que essa empresa, então, ache a mão de obra que ela tanto precisa naquele momento. Então, quais são os principais direitos trabalhistas desse trabalhador temporário? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Eu acho importante deixar bem claro desde logo que há quem diga que é um trabalhador temporário, estou acordando aqui que o meu contrato vai ser de 180 dias, eu não posso ser dispensado antes desse período? Não, eu posso. Inclusive, o trabalhador temporário, a lei prevê expressamente que ele pode ser dispensado até mesmo por justa causa. Então, assim, não é garantia, né? Que não é porque eu fui contratada hoje que eu vou ter que trabalhar ali os meus 180 dias e nada vai me acontecer. Não é. A gente não está falando aqui de uma estabilidade, a gente está falando de um contrato que fosse um prazo, mas não é absoluto. Então, por justa causa, a ocasião em que receber aí o saldo de salário. Quando a gente fala em uma justa causa num contrato normal, a gente fala, num contrato por prazo indeterminado, a gente fala de saldo de salário e férias vencidas quando existem, né? No caso de um trabalhador temporário, não tem férias vencidas, então ele vai receber ali os dias, né? E só. Agora, no caso do trabalhador temporário, regularmente, quando ele for dispensado, ele não vai ter direito à multa de 40% da FGTS e também não vai ter direito ao aviso prévio, porque desde o início ele já sabe o período que vai durar aí o contrato dele, então a dispensa, né, a extinção deste contrato não vai ser nenhuma surpresa, então não há que se falar em aviso prévio. Mas ele tem direito às férias proporcionais, também ele tem direito aos benefícios da Previdência Social, então, assim, o INSS dele precisa ser recolhido, né, tudo calculado bonitinho, conforme a lei. Então, é o que nós estávamos falando, não é um contrato que enseja fraude nos direitos do trabalhador, é um contrato que, por um período mais curto, conforme necessidade, não conforme fraude. Este trabalhador, ele também precisa da alimentação, precisa ter ali um refeitório à disposição, precisa ser observado o piso mínimo salarial. Então, assim, eu não posso colocar um trabalhador temporário para ganhar menos do que a legislação prevê. Então, assim, a gente fala de salário mínimo nacional, a gente fala de salário mínimo regional. Então, tem que ser observado o salário mínimo, aquele que for mais benéfico.
Então, não posso fraudar também aí o valor do salário. Bem importante deixar isso claro. A jornada de trabalho desse trabalhador temporário, 8 horas, se ele fizer, sendo permitida também um máximo de 2 horas extras, se ele fizer horas extras, ele tem que receber esse trabalho extraordinário com adicional de 50%. Aqui eu destaco que é uma importante mudança que nós tivemos aí com a Lei 13.429 de 2017, porque antigamente a nossa lei lá de 74, a 6.019, ela previa a remuneração das horas extras a 20%. Né? E acabava gerando aí uma certa discrepância, porque o trabalhador, nós sabemos, a Constituição Federal, remuneração mínima de 50%, então o trabalhador temporário recebia 20%, então ficava um pouco, né, o que eu falei, como não tem por objetivo fraudar nenhum direito, então eu entendo que essa lei de 2017, que também dispõe sobre a terceirização, veio aí até mesmo para igualar os trabalhadores, né, para mudar um pouco esse conceito, para deixar bem claro que eles possuem os mesmos direitos, somente por um período menor. Doutor, existem alguns tipos de trabalhos que são perigosos, que são insalubres, né? Quem que é responsável para manter um ambiente adequado para o trabalhador? Bom, vamos lá. Essa é uma questão também muito importante que a gente vê. Vou utilizar o exemplo do doutor da indústria automobilística, porque eu vejo que é uma área bem propícia, né? Assim, barulho às vezes, né? Uma graxa, um óleo, enfim. O trabalhador que ele é exposto a condições insalubres, ele precisa, inclusive também vou destacar que esse ano que a gente está enfrentando essa pandemia de Covid-19, e nesse âmbito da saúde, segurança do trabalho, nós temos que redobrar os cuidados, inclusive com os temporários, né? Fornecendo os EPIs necessários, a questão do álcool, a questão de aferir a temperatura, enfim. Os cuidados, eles necessitam ser redobrados em todas as esferas, seja para o trabalhador temporário, para o trabalhador terceirizado, para o trabalhador que faz parte do quadro de funcionários da própria tomadora. E essa tomadora, ela precisa resguardar esse direito à saúde e à segurança do trabalho. Se o trabalhador temporário estiver nas dependências do meu estabelecimento, eu preciso resguardar a saúde dele. Então, no caso do trabalhador que se ativa lá na indústria automobilística, eu preciso cuidar, fiscalizar, para saber se ele está utilizando um EPI, para saber se ele está exposto aí a uma condição adversa, porque senão eu também posso responder por isso, tá? Então, assim, é muito importante deixar isso bem claro, que aí eu volto no que nós iniciamos lá. Doutora? Parece que travou. Por mais que seja uma empresa... Estão me ouvindo? Deu uma travadinha. Agora Voltou. Então tá. Volta ao que eu estava falando lá no início, de que o fato de eu ter um trabalhador temporário é uma vantagem para as empresas, né? Tanto que é uma opção aí já há muitos anos utilizada, inclusive esse ano aqui por conta da pandemia, mas isso não quer dizer que seja que eu possa abrir mão de observar os direitos mínimos do trabalhador, especialmente com relação à segurança, né? E eu aproveito para destacar que esse ano aqui, quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala da Covid, entra uma função social da empresa muito importante, que ela não pode ser deixada de lado, né? Então, as empresas, nós estamos enfrentando um momento que o empregador, ele não pode mais, na verdade, ele não pode em nenhum aspecto, mas principalmente na saúde, ele não pode ver o trabalhador como mais um número. Ele precisa zelar pela saúde, ele precisa zelar pela segurança, porque é uma questão de ordem pública, né? Quando a gente fala de preservar a saúde do trabalhador, nós não estamos só falando ali do âmbito empresarial, nós estamos falando de um trabalhador que, se ficar doente ali no ambiente de trabalho, ele pode vir a contaminar um familiar, um amigo, toda a comunidade. Então, é uma responsabilidade muito grande, no qual eu, como advogada trabalhista, até destaco e peço encarecidamente para os empregadores que deem valor a esse aspecto, né? O trabalhador, ele precisa ter aí, já que ele depende do trabalho, já que as empresas precisaram aí retomar as atividades, mesmo aquelas que haviam adotado home office, que voltaram para as atividades presenciais, já que há essa necessidade tanto da prestação de serviços quanto do trabalho, né, em troca de uma remuneração,
que se atentem, né, a esses cuidados básicos e que redobrem a fiscalização, especialmente no combate aí à Covid. Bom, doutor, eu posso dizer que a empresa tomadora, ela é responsável, então, de ofertar ao trabalhador, por exemplo, EPIs, não é? Ela pode ofertar até uniformes, isso é possível? Ela pode, na verdade, a empresa que assina a carteira, ela tem que fornecer também, né, os cuidados básicos, mas a empresa tomadora, quanto fiscalizadora, especialmente, se está tudo certo, ela pode ofertar sim. No caso aqui, eu destaco esse ano da questão do Face Shield, né, que muito tem sido utilizado, não só as máscaras do Face Shield, ela pode fornecer sim, ela pode exigir que se utilize, afinal de contas, a prestação de serviço se dá nas dependências dela, então ela tem por obrigação de zelar para que se dê da melhor forma possível. A empresa tomadora pode tratar de forma diferenciada trabalhadores do seu quadro funcionários e os trabalhadores temporários? Não, de forma alguma. Aqui, o principal aspecto volta à questão da função social da empresa, né? Eles são tratados, é aquela história de tratar de forma desigual de acordo com as desigualdades de cada um, mas isso não quer dizer que possa exigir uma diferença aí nos direitos básicos. Não, o empregador ele tem que ter direito aí a fazer pausas para ir ao sanitário, para tomar uma água, para usufruir de seu intervalo entre a jornada aí, seu intervalo para a refeição e descanso. Ele tem que ter um ambiente adequado para ele realizar suas refeições. Então, assim, enquanto prestadora, eu não posso exigir que o meu funcionário que faz parte dos meus quadros, separei para isso, e exigir que o temporário faça suas refeições lá no meio da loja. Não, isso seria até um tratamento desumano, né? Que aí eu reitero a função social das empresas, que o direito do trabalho tem muito combatido esse tipo de atitude, esse tipo de discriminação, né? A gente fala que não pode, que as diferenças elas estão na própria modalidade de contratação, né, do contrato por prazo determinado, por ele possuir um outro empregador direto, por ele, na hora da rescisão, não ter direito ao aviso, enfim, a multa da FGTS, mas no tratamento, não, né? Até mesmo a questão do trato com os superiores hierárquicos, com as pessoas que fiscalizam, enfim, não pode existir nenhum tipo aí de dano, de assédio, de discriminação, né? Até mesmo porque nós não podemos corroborar com esse tipo de atitude. Então, em relação a essa questão do contrato temporário, existe, então, um contrato entre a empresa prestadora e a empresa tomadora, né? Esse contrato, ele é regido pelo direito civil, não é assim? Fala um pouquinho sobre esse contrato, em relação, por exemplo, à fiscalização das autoridades do trabalho. Então, ele é um contrato de natureza civil, um contrato de prestação de serviços que ele se dá aí pela tomadora, né, no caso, a contratante e a empresa. É um contrato em que essa empresa de trabalho temporário vai se comprometer a fornecer a mão de obra de acordo com as necessidades daquela empresa. Então, assim, eu preciso de um trabalhador qualificado para operar uma empilhadeira. Então, essa empresa de trabalho temporário é que tem que correr atrás de um trabalhador qualificado para operar uma empilhadeira. Claro que ressalvados aí o direito de treinamentos específicos, enfim, de observância das normas da própria empresa, mas quem vai intermediar, existe esse contrato entre as empresas e são elas que têm que tratar aí sobre essa relação. O antigo Ministério do Trabalho e Emprego, né, assim dizendo, embora já tenha destacado que ele não mais existe, né, com essa nomenclatura, ele possui auditores, e estes auditores também eles podem ir, né, sem prévio aviso aí, ver como que está acontecendo essa relação. Então, como eu disse lá no início, havendo fraude, pode ser descaracterizado esse contrato e aí as empresas terão que responder por essas verbas. De tanto verbas de natureza trabalhista, como também verbas indenizatórias, enfim, pode ser estabelecido um termo de ajuste de conduta e ter que ser observado em caso de fraude. A gente não ouve muito falar, mas existe também o Ministério Público do Trabalho, né, que a função dele é guardar a lei de trabalho.
Então, ele também pode fazer essa fiscalização, não é? Nós temos o Ministério Público e o Ministério do Trabalho e Emprego. São dois órgãos que não se confundem. São coisas diferentes. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem mais, ele fiscaliza, ele vê e tal, mas o Ministério Público também tem essa atribuição. Ele pode multar, de repente, em caso de fraudes, enfim, de desrespeitos, né, ações coletivas, enfim, tudo isso é função também. Então, só para a gente caminhar já para o desfecho da nossa conversa, vamos imaginar um trabalhador que foi contratado para ser temporário, mas ele começa a perceber que a empresa que o contratou, a prestadora de serviço, começa a descumprir algumas cláusulas contratuais, começa a atrasar o salário, começa a não depositar o fundo de garantia, né? Tem uma certa dificuldade de entendimento em relação a essa questão de tempo, prazos, e na hora que ele é demitido, a empresa simplesmente diz que não vai pagar, não tem dinheiro, vai para a justiça, né? Como que esse empregado, você que é uma advogada especialista na área do trabalho, como que esse trabalhador, ao chegar ao seu escritório, é orientado quais são as provas que ele deve produzir para ele ter sucesso nessa ação e como fica o papel da empresa tomadora, que a princípio não teria culpa nenhuma nessa situação, mas como que é o papel dela numa ação judicial? Bom, vamos lá. Aqui eu vou destacar de novo, eu comentei que o trabalhador pode ser dispensado se for o caso por justa causa, né? Mesmo um trabalhador temporário. E aqui eu dou destaque para uma outra modalidade que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho. O trabalhador temporário, ele também pode pleitear essa rescisão indireta do contrato de trabalho, que o que seria isso, né? Usando uma expressão aí mais simples, seria a justa causa que o empregado vai aplicar ao seu empregador. Ele possui um rol, né, legal lá na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, está no artigo 483. E, assim, o trabalhador observando essas fraudes, observando algum desses problemas no curso do contrato, ele já pode ingressar com uma ação pleiteando a rescisão indireta, né, ocasião na qual ele vai receber aí, se tiver êxito, as verbas rescisórias decorrentes, como se ele tivesse sido dispensado pela empresa, né? Então, ele pede demissão. Não, ele não é. Se ele estiver insatisfeito por fraude, por estar sendo desrespeitado enquanto trabalhador, ele não é obrigado a pedir demissão, né? A gente brinca que algumas empresas forçam o trabalhador a pedir demissão, mas não é assim. Isso não pode acontecer, né? O trabalhador, ele tem direito de ter aí o seu contrato rescindido e receber todas as suas verbas decisórias, se isso ocorrer desta forma. Encerrado o contrato de trabalho, ele foi desrespeitado, de repente ele sofreu um assédio, sofreu um dano, tem uma hora extra que não foi paga, ou de repente um adicional noturno, porque eu destaco aqui que após as 22 horas o trabalhador temporário também tem direito de receber o adicional noturno, né? Enfim, ele pode ajuizar a ação sim, ele vai ter que registrar aí seus horários, geralmente tem um registro. Então, assim, prova documental, e na Justiça do Trabalho a gente fala que prevalece muito a primazia da realidade, então, assim, muito ali o princípio do indúbio pro operário, que, em outras palavras, são princípios que valorizam aí a palavra do trabalhador, que valorizam aí o direito do trabalhador, então é muito importante que se tenham provas até testemunhais, né, para que se leve à Justiça do Trabalho, que se produza prova testemunhal, lembrando que em caso de rescisão indireta do contrato de trabalho, incumbe ao trabalhador comprovar que ele sofreu aqueles danos. Então, assim, se eu vou alegar um dano, se eu vou alegar que eu fui, de repente, assediada, se eu vou alegar que o meu FGTS não foi depositado, por isso eu estou pleiteando a rescisão indireta, eu tenho que comprovar. Não é assim, vou alegar e a empresa que prova o contrário. Não, neste caso, incumbe a mim, enquanto empregada, comprovar o que eu estou falando. Então, assim, sempre se resguardar das provas, lembrando, assim, que, é claro, então eu vou filmar tudo que está acontecendo. Não, tem que tomar cuidado também para não desrespeitar as próprias normas do estabelecimento, né? Fazer aí um uso indevido de imagem, enfim, mas procurar se resguardar, ter ali o seu contrato, ter ali o FGTS, o trabalhador possui o extrato, né? Basta ir na Caixa Econômica Federal solicitar o extrato.
Com relação às horas, registrar ali sua jornada, é muito importante que se faça esse tipo de registro, mesmo se for 1, 2 trabalhadores, é importante registrar, é importante ter essas provas, para que aí se postule perante a Justiça do Trabalho. Quanto ao tomador de serviços, como eu disse, ele entra aí como um responsável subsidiário. Então, uma eventual ação trabalhista, ele pode, sim, fazer parte do polo passivo da ação. E a empresa, se for vencida, né, se a empresa empregadora não arcar com essas verbas rescisórias, quem vai ser executado, quem terá que arcar é o tomador de serviços. Por isso que, mais uma vez, eu destaco a importância deste tomador fiscalizar aí o serviço que vem sendo prestado. Então, assim, quando ele for contratar um trabalhador temporário, é importante que ele veja aí a credibilidade dessa empresa, se é uma empresa idônea, se é uma empresa que cumpre os direitos dos seus trabalhadores, se é uma empresa que respeite, enfim, para que não tenha também esse tipo de problema. Porque é uma modalidade de contratação, sim, vantajosa, tanto para a empresa quanto para a empresa tomadora de serviço, para a empresa do trabalho temporário, né? Vale a pena até para suprir uma demanda, porém tem que observar para que esse barato não saia caro. Então é interessante isso, porque a empresa tomadora normalmente é uma empresa bem maior, uma empresa mais consolidada, uma empresa que precisa realmente de trabalhadores temporários, ela não pode contratar trabalhadores por tempo determinado, porque vai inchar seus quadros, mas, por outro lado, também ela necessita fiscalizar o trabalho que está sendo prestado, né? Não só do trabalhador, mas sim da empresa que presta serviço, em especial a questão da documentação, né? A questão de tudo aquilo que rege a legalidade da atividade desenvolvida por essa empresa prestadora de serviço. Então, assim, são dicas muito importantes, tanto para o empregado quanto para as empresas, não é assim, doutora? Exatamente, porque o que a gente vê em casos reiterados perante a Justiça do Trabalho de algumas empresas que, de repente, sumiram, empresas que foram desfeitas, né, de trabalhadores temporários, ou até mesmo de trabalhadores terceirizados, e aí quem teve que arcar foi quem contratou, né? Então, assim, o barato, né, aquela economia acabou pesando ao final, justamente por falta aí de uma fiscalização, de uma pesquisa a respeito de como está a situação da empresa, se existem processos anteriores. Eu saco que é muito importante também pesquisar, né? Como que essa empresa é perante a Justiça do Trabalho? Ela possui muitas ações trabalhistas, né? Ela tem tido êxito, ela tem perdido, ela tem desrespeitado algum direito básico do trabalhador. Então, assim, na hora que eu, enquanto empresa, pretendo contratar um trabalhador temporário com intermédio dessa empresa, né, específica, é importante que eu pesquise, né, aí de repente com o auxílio de um advogado, que eu procure uma orientação jurídica para que eu saiba aí onde eu estou pisando. E a empresa de trabalho temporário, por sua vez, que sempre garanta aí os direitos dos trabalhadores também, que também procure saber como esse empregado está sendo tratado nas dependências, né, do tomador de serviços. E, por fim, o trabalhador, né, que faça sempre prova do que ele está passando, que reclame para um superior também, se for o caso, de um desrespeito, que registre essa reclamação, para que aí ele tenha provas de que ele foi eventualmente desrespeitado, que ele procurou solucionar esse problema de algum modo. Muito bacana o nosso papo, doutora. Fala um pouquinho para a gente da sua atividade profissional, onde você atua. Eu sei que você escreve artigos para um jornal local, né? Assim? Isso. Dá aulas, curso. Fala um pouquinho da gente da sua atividade em Santo André. Bom, eu sou advogada trabalhista, atuo na área trabalhista, tenho uma rotina bastante corrida aí entre prazos, audiências, atendimentos. Com relação ao jornal, eu escrevo no jornal Opinião Pública, é um jornal local, entregue aqui na região do ABC, ele fica localizado na cidade de Mauá, e sempre que possível eu escrevo alguns artigos aí informativos mesmo, para que as pessoas tenham acesso a alguns direitos básicos que muitas vezes elas nem sabem que possuem. O curso Acton, ele é um curso que está começando, né, formado também por pessoas aqui da região do ABC.
voltado para a preparação para o exame de ordem. Então, é voltado para aqueles alunos, para aquelas pessoas que já se formaram, que estão se formando, que estão aí tentando a tão sonhada carteira da OAB, a tão sonhada vermelhinha. E também tem atuado junto à OAB de Mauá, na Comissão de Direito do Trabalho, pessoal bem bacana, tenho certeza que estão nos assistindo, estão prestigiando, desde já eu agradeço. Então, deixe os seus contatos, suas redes sociais para o pessoal entrar em contato. Com certeza. A forma mais fácil de achar no momento é pelo meu Instagram, @Carolina_TSA. Qualquer dúvida é só me mandar lá uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de responder. Então, muito obrigado pela sua presença, foi ótima a nossa conversa. Já fique convidada para novos programas, eu vou pensar um tema de trabalho bem bacana para a gente conversar novamente, tá bom? É um prazer tê-la aqui e te desejo uma excelente noite. Muito obrigada, Dr. José Geraldo, agradeço aí o Thales, ao pessoal da Rádio 3VL, agradeço mais uma vez. Parece que tivemos uma breve queda na conexão. Vamos restabelecer a conexão aqui com os nossos convidados, com a nossa convidada, na verdade, e com o Dr. José Geraldo de Moraes. Pedimos desculpas aí, tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Coisa que realmente acontece às vezes aí durante a programação ao vivo. Enquanto estamos restabelecendo o contato, convidamos vocês a acompanharem daqui a pouco às 9h30 da noite mais um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e CRB. Aí você acompanha aqui ao vivo na 3VL, transmissão ao vivo no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Já estamos aí acionando novamente o Dr. José Geraldo de Moraes, tivemos mais uma queda na conexão, a chuva parece que está chegando em Birité. Doutor, tá me ouvindo aí, doutor José Geraldo? mais uma queda na conexão, tudo certo aí, doutor? Tudo certo, doutora voltou? Tá voltando, logo na hora da despedida, logo na hora do repasse de contatos, né? Já acionamos novamente, ela tá entrando na sala aqui, acontece, né? Programação ao vivo tem dessas coisas. Doutora Carolina Tavares, tá ouvindo a gente? Acho que agora a conexão voltou. Doutora? Dessa vez foi com vocês. Agora todo mundo se ouvindo, logo na hora da despedida. Caiu. Imagina, mas eu só gostaria de reiterar os meus agradecimentos, dizer que foi uma honra, deixar aí meu abraço para o pessoal da rádio, Dr. José Geraldo, deixar também um abraço para os meus amigos, para os meus colegas que estão, para os meus familiares também que estão nos assistindo, nos prestigiando. Foi realmente uma conversa muito produtiva e eu espero voltar mais vezes. Podem contar comigo sempre que necessário. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Uma boa noite e um excelente término aí de 2020, esse ano que foi tão difícil. Espero que agora no finalzinho a gente consiga terminar da melhor forma possível. A todos nós. É isso aí. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, doutor José Geraldo de Moraes, um abraço, doutora Carolina Tavares, esperamos você mais vezes aqui no Direito em Foco, abraçando aqui o pessoal do Facebook, Grande Paulo Souza, Adriano Ursino, desejando uma ótima noite, e o Elvio Belotti falou que aula, viu? Gostou muito do programa. E também aqui no YouTube, várias participações também, várias pessoas assistindo, lembrando que o programa fica salvo, né? Para você que não acompanhou, para você que quer recomendar o programa para alguém, você pode indicar através do link do YouTube ou do Facebook. No mais, excelente noite a todos e até na terça-feira que vem com mais uma edição do programa Direito em Foco. Rádio 3VL e você, na mesma sintonia.